Oi, gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo Fashion. Eu sou a Duda Preto. Eu sou a Tami Cecim. E hoje a gente veio conversar com vocês sobre um tema muito legal, muito interessante. O que a gente vai falar hoje, amiga? Sobre semana de moda versus consumo real. Desfile é arte? Isso realmente chega às ruas, amiga? Será que Vamos descobrir. Amiga, primeiro de tudo, você contou uma história aqui pra gente, né? Um tempo atrás eu não conhecia essa história dos desfiles. De como eles surgiram. De como eles surgiram, e eu queria que você se aprofundasse nisso pra explicar pras pessoas como que surgiu o desfile de moda, tá? Vamos aprender um pouquinho com o Duda Preto hoje. Então, o desfile, ele surgiu muito com esse intuito mais comercial da época. Só que é legal a gente contextualizar que época era essa, Sim. né? Porque, assim, isso foi lá na Idade Média, quando o mundo era outro, quando a nossa relação com o trabalho era outro, quando a gente, nós mulheres, a gente não tinha mulheres, principalmente, assim, classe média, classe alta, né? Sim, porque... Sim. As negras, os pobres, sempre trabalharam, né? Trabalharam. Enfim, mas quando o mundo ele era diferente, assim, né? E naquela época, os costureiros, os alfaiates, né? Quem costurava para a realeza, para a nobreza, começou a sentir uma necessidade uma vontade de querer mostrar as suas criações, as roupas que eles estavam criando, né? Só que naquela época, as mulheres, principalmente as mulheres que assistiam a esses desfiles, que eram o público desse desfile, tinha um monte de criado, um monte de pessoas ali para ajudarem elas a se vestirem, né? Então, para fechar aqueles espartilhos que a gente vê nos filmes de época que são maravilhosos, eram 3 pessoas, gente, né? Não era um negócio Aquelas assim... anáguas e anáguas, né, amiga? As perucas também, né? Sim! A peruca, durante muito tempo, foi símbolo de poder. Então, assim, quanto maior fosse a sua peruca, mais poder você tinha. Uma excelente referência sobre isso, se vocês gostam, pra quem gosta de história da moda, pra mim, nossa, um filme que mostra isso muito perfeitamente é o da Maria Antonieta. Perfeito, assista, eu não canso de assistir esse filme. Justamente, ótima indicação e assim, é muito legal porque a gente consegue visualizar isso Sim. muito nesse filme, né? E aí, assim, então a gente consegue entender que naquele momento a realidade era outra, né? As pessoas não viviam, assim, não tinham essa vida ativa e cheia de compromissos que a gente tem que fazer um monte de coisas no mesmo dia, né? Sim. E aí, aquilo foi, então, como que eram feitos? As modelos entravam com umas plaquinhas, as mulheres anotavam os números que elas mais gostavam, no final do desfile elas tiravam as medidas e aquelas roupas eram feitas para elas sob medida. Então, isso foi como surgiu os desfiles. E aí, depois, com a evolução do tempo, né, com Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, a gente precisou da força de trabalho feminina, aí não falando só das mulheres pobres, Sim, né, mas de todas as outras classes. Mulheres. Exatamente, a gente teve a entrada das mulheres no mercado de trabalho, e aí eu acho que ali, essa relação com o desfile, ela se dividiu muito em 2 partes, né? Eu entendo que existem pessoas, existem mulheres, existem classes que ainda conseguem consumir essa moda mais conceitual, que essas pessoas não têm a vida real, elas não têm problemas, elas não têm que levantar cedo, ir pra academia, depois levar o menino na escola, depois ir pro trabalho, depois ir no mercado, passar em casa, limpar a casa, sabe? Elas têm pessoas pra proporcionarem, né, tudo isso pra elas e elas conseguem se colocar à parte e usar uma coisa mais conceitual, assim, uma coisa mais diferente, Sim. que é o que a gente vê nos desfiles, né? Hoje em dia. Então, acho que a partir daí a gente consegue começar a discutir mais hoje em dia, se o desfile é moda ou ele é um... Eu sempre achei, pra mim o desfile é um acontecimento de arte, assim. Se você pudesse pensar em um desfile só, olha, também eu só posso escolher esse desfile, pra mim ele é, assim, o melhor de todos os tempos, de todos que eu já assisti. Até porque eu acho que os desfiles de hoje não são aquele evento magnânimo que era antigamente. Exatamente. Né? Mas se você pudesse escolher um, qual você escolheria? Eu escolheria um da Chanel, do Karl Lagerfeld, porque eu acho que ele fez um trabalho excelente. Eu não lembro qual que foi o ano, mas é um que é num cenário todo branco, que as modelos descem numa escada, assim. Que parecia meio neve. Tá. E tem muito preto na coleção também. E eu me lembro de um que ele fez no supermercado. Nossa. Que fantástico, eu lembro, mas pra mim não tem. Eu nunca vou esquecer aquele que foi num carrossel. Lembra? Lembro. Nossa, foi perfeito, lindo. Aquele do carrossel. E um do John Galliano, que ele, na época ele era da Dior,
que ele fez um desfile de flores, mas de fato era... As flores, nossa, Cara, foi incrível. aquele desfile pra mim, Foi lindo. quando eu penso em desfile, eu falo, é ele. E eu quero entrar em uma outra pauta com relação... Acho até que a gente pode trazer depois um episódio falando sobre isso, né? Em como antigamente parecia que a gente tinha mais o DNA do estilista em cima do desfile, né? E eu acho que isso fazia os desfiles serem o que eles eram, a referência que eles eram de arte, sabe? E tal, de comportamento que eu não vejo hoje. Hoje a gente já falou sobre isso, acho que no primeiro ou foi no segundo episódio, que a gente falou que parece que hoje os estilistas não conseguem mais criar daquela maneira, né? Eles estão ali pensando no marketing, pensando no que o Hunter orientou e como fazer aquilo ali vender. Eu acho que não tem mais uma coisa como era antigamente. Mas continuo achando que o desfile é arte. Mas acho que se perdeu muito disso, assim. Acho que não tem mais aquela arte, na época que eu fazia faculdade, que era assim, caramba. A gente passava a semana inteira de faculdade esperando o próximo desfile, o próximo acontecimento, porque tudo mudava drasticamente. Mas naquela época a gente só tinha 2 coleções no ano, uma de primavera-verão, uma de outono-inverno. Hoje em dia a gente tem, sei lá, uma por mês, né? É muito isso mesmo, assim, porque era muito essa sensação de ficar esperando os desfiles pra gente ver o que ia bombar. Então a gente ficava ali naquela ansiedade pra ver o que os desfiles iam trazer, o que as semanas de moda iam revelar ali de novidade que seriam as próximas tendências, né? E também eu acho que a internet atrapalhou muito isso. Porque gerava uma expectativa na gente de ver esse desfile. Eu, por exemplo, via o desfile no GNT. Então, assim, não era fácil o acesso ao desfile, assim, não era fácil essa comunicação, não tinha os stories, não tinha nem o Instagram. Então, assim, a gente esperava quando saía na FFW, então ele já saía o desfile, as fotos e a análise crítica, sabe? Da Palomino. Uma opinião da Palomino, porra, uma pessoa que tem embasamento, sabe? Ou do Bruno Astuto, quando era na Vogue. Hoje em dia, você primeiro vê os stories, você não sabe nem o tema da coleção, você não sabe. Aí você vê um monte de stories ali, desconstruído, desconexos, fora né? de contexto, sabe? E aí, quando você vai ver coisa, eu já perdi o interesse. Eu parei de acompanhar desfile muito por causa disso, porque eu acho que foi tanto o excesso de informação e a informação que de fato importa pra mim, ela não chega. E é uma informação rasa, perdida, solta ali, assim, sabe? É um negócio... Muitos sites hoje, eles só postam as fotos do desfile. Então, tipo assim, sei lá, Fall, Winter... Chanel, você não sabe o tema, você não sabe quais foram os tecidos trabalhados, a cartela de cor, você não sabe nada, não vem uma referência de nada do estilista, sabe? Então, assim, eu acho que se perdeu muito disso e por isso o desfile deixou um pouco de ser arte, sabe? Eu concordo. acho que a internet atrapalhou muito isso e recentemente, eu não sei se a gente já falou sobre isso aqui, mas a gente já conversou no off sobre isso. Sobre aqueles desfiles das irmãs Olsen que teve. Do The Row. Você falando, eu falei, nossa, eu preciso puxar esse assunto. Então puxa, vai. As irmãs Olsen, né, elas têm a marca The Row e elas fizeram um desfile agora, né, na última semana de moda. Na última semana de moda, Que elas proibiram o uso de aparelho celular, de câmera, tudo assim. Então o desfile, ele não podia ser nada gravado, televisionado, nem naquele momento, assim. Ninguém, nem repórter, nenhum influencer, nenhum estilista, nada, ninguém podia entrar com nenhum tipo de aparelho. E isso deixou uma escritora, acho que foi Londrina, não lembro, certo? A origem dela, revoltadíssima, falando que aquilo tava elitizando, né? Enfim, que aquilo tava tirando o acesso à informação da galera, tal. E aí a gente entra numa discussão muito mais profunda, eu acho, né? Porque é aquilo que a gente tava conversando, né? O quanto a galera que, né, não pôde ver aquilo em tempo real, de fato vai consumir aquele produto, né? Não vai. Não vai. E, assim, o quanto aquele conteúdo, de fato, ela precisa daquele conteúdo para escrever a matéria dela, né? E também foi uma forma deles gerarem burburinho, né? Gerou um boom no marketing deles absurdo, mas eu acho, isso já, as próprias palavras das estilistas, é que eles queriam as pessoas concentradas no desfile, e é exatamente isso. O desfile hoje, ele virou, igual quando a noiva tá entrando na igreja, que ela quer só enxergar o marido, e aí tem
tanto de celular, de gente gravando, um momento que é pra ser lindo, que é pra todo mundo estar ali, é exatamente isso no desfile. Então, tipo, você só vê um monte de celular, flash, tudo, e as pessoas não estão reparando, de fato, no contexto do desfile. Então, eu achei, assim, magnânimo elas fazerem isso. Eu também achei. E acredito que muitas marcas vão fazer isso, porque quando a informação do desfile da The Row chegou, ela chegou com contexto. Ela chegou, exatamente. O que ela fez? Depois do desfile, ela reuniu a galera da imprensa, não de fato fulano que tá na primeira fila, influenciadores e mimimi popopô, não. Ela reuniu a imprensa e fez igual há 10 anos atrás. Gente, é aqui, o lookbook é esse, as referências são essas, os conceitos são esses. E aí muda completamente. Isso foi, acho que ela não teve nenhum desfile mais comentado que o dela. Justamente, assim, né, até a gente ouviu uma galera falando que foi uma forma que elas encontraram de se manter relevantes na Semana de Moda, porque, assim, competir com outras casas e a marca delas, ela não é... Se a alta costura como um todo, o desfile de moda como um todo, ele não é comercial, você imagina a The Row, né, amiga? É menos comercial ainda. Justamente, então, assim, é uma marca que ela não tem muito espaço, ela não tem muito ali, e aí quando ela... Que se não fosse as duas estilistas que são hollywoodianas, nem existiria muito provavelmente, né? Porque elas têm, a marca tem o peso que tem por causa das estilistas. Por causa do nome delas, com certeza. Outra coisa, mas eu continuo achando que desfile como um todo é arte, mas eu acho que ele chega assim, 10% pra gente, e ele chega aquele suco aguado, assim, sabe? Assim, sabe aquele, você pega o maracujá, e aí você vai virando polpa, até virar aquele amarelinho manteiga. Até virar o tangue. O tangue. Chega meio que isso pra gente hoje, e isso já, eu acho que desde muito tempo ele já é assim, só que antigamente o suco era um pouco mais denso, né, as pessoas se preocupavam mais, e hoje eu acho que o desfile não tem mais a relevância que ele tinha para a grande maioria. Assim, você vê que grandes sites às vezes nem colocam todos os desfiles, todas as semanas de moda, porque hoje impacta muito mais o que vem das redes sociais, o que o Hunter tá falando, quais são, de fato, as tendências de consumo do que o que tá sendo desfilado. E um ótimo exemplo disso foi que há uns 2 anos atrás, a Hailey Bieber saiu com uma t-shirt escrita Nepo Baby. Ela saiu, foi pra academia dela 10 horas da manhã e colocou uma baby look escrita Nepo Baby. Nos próximos desfiles de moda, depois daquela foto, foi um boom de baby look. Que a gente nem chamava mais baby look assim, gente. Se chamava t-shirt, mini t-shirt, chamava isso. Cropped, mas baby look é da época da minha mãe. Entendeu? Mas ela falou que era baby look, então foram lá, resgataram o nome, saiu vários... Teve até um desfile que fez e colocou Nepo Baby, então teve todo um negócio, entendeu? Todo um burburinho, todo um negócio que aconteceu em volta disso, né? E eu vejo isso acontecendo com diversas coisas, assim, com bolsas principalmente, né? Pega uma bolsa vintage e tal. Fulano apareceu no red carpet com um look vintage do desfile e tal. É quando você vê no próximo desfile, tá voltando. O Tomara que Caia foi isso. Foi. O Tomara que Caia apareceu não sei quem no Oscar com um Tomara que Caia vintage de não sei o que lá, e aí no próximo desfile veio aquele tanto. Então, assim, eu acho que hoje é o inverso. Sim, e eu acho justamente isso, né? Que a passarela, ela é aquele extremo, aquele conceito extremo que a gente vai lá, a gente vai admirar, e aquilo ele vai sendo diluído, vai sendo dissolvido até chegar pra gente. Então a gente vai ter pitadas ali, referências. Então, ou uma cor, ou um elemento, ou um tecido, ou um corte. Não é assim, é o tecido, a cor, o detalhe, não é tudo que a gente vai ter na mesma peça. Ou é uma coisa, ou é outra, né? Sim. Então ele vem assim, muito como esse boom de inspiração, mas a gente vai suavizando muito aquilo até chegar nessa moda comercial, nessa moda que é a moda que a gente usa de fato, que é a roupa que a gente vai usar no nosso dia a dia, né?
E assim, olhando, a gente fez uns 2 episódios pra trás, ou foi o último, eu nunca sei, gente. Que a gente falou sobre as tendências que teriam no segundo semestre Foi o agora, último. foi o último, né? E eu não vejo nenhuma dessas tendências vindo de desfiles, dos últimos desfiles que eu assisti. Posso estar muito enganada, com toda certeza. Mas eu não me lembro de tudo que a gente falou de tendência, de alguma coisa eu ter visto nos últimos desfiles. Não. Realmente, é que eu tô aqui tentando lembrar, voltar na minha cabeça. Não. Eu acho que teve no desfile da Gucci. Eu não vi vestir nos últimos listrado. desfiles. Eu vi listrado. Vestir eu não vi. Floral a gente viu bastante agora que o Alessandro Michele tá na Gucci. Que aí ele trouxe. Ele trouxe. Mas não vi muita coisa assim, não vi tanto marrom eu vi nos anteriores, entendeu? Assim, eu não vejo uma influência tão forte como eu vi antigamente, assim. Eu me lembro de um ano que o Eli Saab fez um desfile inteiro branco. Todos os looks eram brancos, off-white, lembra? Maravilhoso. Eu me lembro que no semestre seguinte inteiro você não conseguia ver outra coisa nas lojas que não fossem brancas. Entendeu? E hoje em dia não. Aquilo que a gente já falou aqui, parece que hoje a gente encontra de tudo um pouco, assim, não tem uma referência master, sabe? Não existe uma moda maior que todo mundo segue, assim, uma moda que é ditada por um órgão, por uma pessoa que todo mundo segue, né? Hoje a gente leva muito mais em consideração a nossa personalidade, o nosso estilo, o nosso dia a dia, o que a gente faz. O que a gente faz, a nossa cartela de cores, graças a Deus, entendeu? As pessoas saíram muito dessa bolha de fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Cada vez mais. Isso é muito bom. Agora, só pra gente bater o martelo, amiga. Pra você, um desfile de alta costura é arte ou é movimentação de mercado hoje? Hoje, eu acho que uma de alta costura, ele é muito mais conceitual do que uma movimentação de mercado. Eu acho que o impacto financeiro, o resultado de vendas que um desfile de alta costura ainda pode trazer, ele é muito baixo, assim, sabe? Eu acho que ele não tem esse intuito de gerar venda. Eu acho que ele tem esse intuito mais de se posicionar, de se mostrar como uma marca relevante, né? Ou de afirmar o conceito deles. Eu acho que é alguma coisa muito mais conceitual. O que você eu acha? acho que o do alta costura, sim. Eu acho que a única coisa que não perdeu a essência é a alta costura. Eu acho que ela continua sendo, assim, arte, somente arte. Até quando eu vejo desfiles que eu acho assim, não, isso aqui dava pra usar tudo. Eu falo, não trabalhava direito. Tá faltando coisa aí, tá faltando estrutura nessa modelagem. Porque se você vê um desfile normal, que tudo você usaria na rua, não é pra ser alta costura. Mas eu acho também que a alta costura, ela tem isso porque é um rolê muito grande você se manter dentro da alta costura, né? Justamente. Tem sindicato, tem mimimi, tem uma galera querendo entrar há anos e milhanos querendo entrar e não entra. E assim, esse negócio da alta costura é legal porque eu tava ouvindo hoje de manhã um negócio sobre isso e eles estavam falando, realmente, existe um sindicato e alta costura é um título defendido por lei, assim. Por lei, sabe? E tem uma série de requisitos que a marca, ela precisa cumprir, tipo, ter um ateliê em Paris, ter no mínimo 20 funcionários fixo. Então, tem não sei quantos % da produção feita à mão. Tem, isso aí, tem a porcentagem tem uma porcentagem, não é uma porcentagem baixa não, uma porcentagem alta do produto feito à mão, costurado à mão. Não, e aí eles têm muito esse negócio que a gente até falou no último episódio do legado, né? Que a gente tá vendo esse legado e as casas de alta costura, elas são basicamente legado, né? Então, porque elas surgiram justamente, tipo a Chanel, né? Que é uma grande referência. Então, quando a Gabrielle Chanel criou a Chanel lá atrás, né? Então, assim, aquilo veio, esse legado, ele veio sendo perpetuado, né? Aí até que a gente chegou na era do Karl Lagerfeld, que foi que ele conseguiu modernizar a Chanel. Porque a Chanel, ela tava em decadência, né? Depois dela, ninguém conseguiu trazer a identidade dela e posicionar. Se perdeu muito, né? Porque ela também, né? Como é que você substitui uma mulher daquela, né? Justamente, assim. Tanto que a Chanel tá nesse rolo aí, desde que o Karl Lagerfeld, né? Morreu, minha filha. Perdeu um pouco da identidade. Perdeu, assim, então é muito esse legado. Então não é só sobre, assim, eu tenho tantos colaboradores, mas assim, não, a minha artesã é a fulana de tal, é ela que faz. E aí quando
quando ela morrer... Os pais dela que faziam. Exatamente, a filha dela vai assumir. É. Então tem muito esse negócio da história, do legado, né? Da tradição. E eu acho que, assim, o que move também a alta costura é isso, não importa o dinheiro que você tenha no mundo, ela não vai comprar pra você uma vaga na alta costura. Não vai. Entendeu? Não vai, porque alta costura é legado. E são poucas marcas, 12, se eu não me engano, amiga. Sim, são pouquíssimas, eu não tenho certeza do Também número. não tenho certeza. Da quantidade, mas, por Sei exemplo... que é bem pouca. No Brasil a gente não tem. Não. Nenhuma marca no Brasil é alta costura, porque nenhuma marca no Brasil tem um ateliê em Paris Ateliê com em 20 Paris. funcionários fixos, por exemplo. Quem tá estudando pra fazer isso e se movimentando pra fazer isso é Patrícia Bonaldi, né? Patibô. A Patibô tá se movimentando pra isso. Acho que ela vai ter, assim, um longo caminho. Mas se tem alguém no Brasil que poderia fazer isso, é ela, Eu né? acho também. Ela já desfila na Semana de Moda de Nova York, né? Eu acho que ela talvez, quem sabe, né? Mas tem muita marca que aí são gigantes e não fazem parte da alta costura. E muito provavelmente não E muitas farão. que vocês nem imaginam, assim, que vocês acham, que vocês juram que são, porque é caríssima. Você, não, juro Tipo que... quem, amiga? Aí, não vou lembrar. Levantei a bandeira aqui e não... Deixa eu pensar aqui num nome. Vou pensar e a gente coloca na legenda, tá? Já escrevo aqui na tela. Bom, eu acho isso. Acho que hoje, somente a alta costura, ela mantém isso, sabe? Até porque são eventos bem mais, né? São menos looks, né, amiga? São peças únicas. Então, o negócio dos looks, eu até tava ouvindo hoje que, assim, tem gente que diz que é 25 looks, né? Pra ser alta costura, você tem que ter 2 coleções por ano, outono, inverno e primavera-verão. Primavera-verão. E em cada uma delas, aí tem, né, de 25 a 35. Tem lugares que falam que são 25, tem lugares que falam 35. Então, é de 25 a 35 looks. Só que, assim, é muito look. É muito look. Né? Fazer uma coleção. Porque não é um negócio assim, muda o bolso. Muda a cor. Não. São 35 ou 25 looks diferentes, né? É bem É complicado. muita coisa. Bom, você já comprou uma peça porque viu num desfile, assim, a referência, né? Será? Não, eu acho que para moda comercial isso não acontece. Eu acho que a gente estava conversando sobre isso antes. Eu acho que o desfile hoje, ele serve muito de referência de pesquisa para quem se comunica, né? Para quem comunica moda, para quem vive de moda, assim. Eu hoje assisto muito pouco desfile, assim, e se eu for assistir, eu assisto de alta costura, porque eu acho que é meio um acontecimento na minha cabeça, assim, é tipo ver um filme, sabe? Mas desfile normal, vejo as fotos e tal, me foge. Mas eu acredito que uma pessoa que trabalhe com estilo, né, um estilista que tá ali, que desenha, que vive isso, o desfile faz total diferença. Não, ele tem que consumir, assim, eu na época que era estilista consumia muito mais desfiles do que eu consumo hoje em dia, justamente. Hoje em dia eu vou lá, vejo o que rolou, vejo a resenha, sabe? Sim. Eu não vou assistir tudo, ler tudo, ir atrás de tudo, ver todas as referências da marca, não. Hoje eu faço mais uma pesquisa mais superficial, me mantenho atualizada, porque eu acho muito importante pra gente, a gente se manter sabendo o que tá rolando, mas eu acho que a gente não precisa mais entender tão a fundo esse negócio do produto, sabe, do conceito, tá? Então eu acho que são momentos, assim, também de como a gente traz isso pra nossa realidade, né? Porque... Eu acho que aquilo que a gente já falou, assim, eu acho que assim, os desfiles não estão mais tão interessantes também, assim, e pra gente que trabalha aqui em Palmas, assim, ele não impacta na minha vida, impacta muito mais o texto que vai vir, né, tipo assim, das referências, do que grandes pessoas que estavam lá assistiram, estão achando do contexto da semana de moda inteira do que um desfile. Eu acho que um desfile hoje ele não tem a força para impactar, entendeu? Eu acho que, a semana de moda de Nova York, toda semana de moda trouxe isso aqui para refletir. Aí eu concordo. Como a gente teve, eu não sei se foi, acho que não foi o último, foi o anterior, que teve muita marca trabalhando com tecidos reciclados e tal, né? Aí, tipo, a semana de moda teve muito esse contexto do reaproveitamento. Aí eu acho legal. Aí realmente prende a minha atenção. Igual a gente teve há um tempo atrás também,
E aí a gente até falou sobre isso, a gente teve a própria Semana de Moda do Brasil, né, que é o São Paulo Fashion Week, né, um evento específico, não é Semana de Moda, com aquele boom de influenciadores, aquele burburinho que deu na internet, de que tinha mais influenciador do que tinha modelo e tudo mais, aí isso aí também é uma coisa que me pega, porque é uma informação de relevância que a gente vê que isso está impactando no mercado de moda como um todo, sabe? Mas eu acho que um desfile em específico, ele já não tem mais esse poder. Eu também acho que não, assim, eu acho que precisa de, no mínimo, aparecer em 2, 3 marcas para aquilo começar a ter um peso maior, uma influência maior, ter um impacto maior, né, no mercado, no consumo. Eu me lembro antigamente, o meu desfile preferido do ano, assim, que era um acontecimento pra mim, era o Victoria's Secret Fashion Show, porque era um show. É um show. Eu amava aquilo ali. Pra mim é tipo a final do Super Bowl, eu ficava o ano inteiro esperando pra ver quem ia cantar no show, né? E antigamente era tipo um acontecimento mesmo. E aí, a gente vê o que teve agora. Ela ficou 5 anos, 10 anos, 10 anos fora do mercado. E aí ela veio com o último desfile e nada aconteceu. E nada, nenhuma tendência, nada veio daquele desfile. Porque antigamente era assim, as coleções de lingerie esperavam o desfile da Victoria's Secret. Ela era referência mundial. Ela era referência mundial. Esperava para ver se ia ver qual tipo de renda, qual era a cartela de cor que ia ser mais trabalhada, se ia trabalhar cinta liga, se ia trabalhar tanto que nenhuma marca antigamente tinha uma coleção teen de lingerie. Essas coleções que vocês veem de sutiã para adolescente, de pijama para adolescente, isso aí quem inventou foi a Victoria's Secret. Com a linha pink. Com a linha pink dela. Body Splash não existia no mundo. Quem inventou foi a Victoria's Secret. Exatamente. Entendeu? Ela foi muito revolucionária, no mercado de lingerie. Nisso. Ela foi assim, tudo que vocês veem hoje, esse boom hoje, as pessoas nem mal compram perfume, então todo mundo Body Splash e tudo mais. Essa questão de usar aquele pijama... eu amo ele. Aquele de cetim longo. Aquele de cetim aquele pijama americano, americano. Aquilo ali não existia. Quem trouxe foi a Victoria's Secret. Então, ela era uma referência. Quando ela fazia, você podia esperar no ano seguinte. E quem tirou também de casa pra rua foi ela também. Foi ela. Sleep dress, andar de renda na rua, andar de body de renda, isso não existia. Isso foi a Victoria's Secret. Cetim e renda ainda. Cetim e renda e transparência e tudo junto? Não existia. Foi ela que fez isso acontecer. E aí... você vê, não, de fato, um único desfile tinha o poder de revolucionar tudo. Hoje em dia, ela vai ter que, assim... rebolar bastante. Vai rebolar muitos anos pra ela conseguir ser isso de novo. E aí a gente volta pro negócio do posicionamento também, né? Sim. E assim, é legal a gente ver isso, porque assim, ele não foi um desfile que foi pouco assistido. Não. Foi um desfile que bombou muito. Assim, acho que quando rolou, tipo, foram 10 anos sem o desfile. Quando aconteceu, todo mundo tava assistindo, todo mundo tava vendo. Mas mesmo assim, ele não conseguiu trazer esse impacto, ele não conseguiu refletir isso no mercado, mesmo com todo mundo assistindo. Foi uma coisa que não pegou, não clicou. Ela, né, precisa realmente trabalhar isso, né, essa relevância, e pra gente entender se essa é uma coisa que é dela ou se é do mercado, sabe? Foi ela que não conseguiu se manter relevante ou o mercado que agora não lê mais um desfile? Faz sentido? Faz sentido pra mim. Eu acho que é um pouco dos dois, e eu também acho que quando... a pessoa que tenta agradar todo mundo, ela nunca vai conseguir agradar ninguém. E eu acho que o maior erro da Victoria's Secret foi isso. É ela tentar agradar, né? No último desfile dela, ela tentou, porque a maior crítica dela, foi por isso que ela parou de fazer desfile. Foi os corpos, né? Foram os corpos, né? Ela foi muito resistente a isso. E aí, quando ela voltou, ela tentou fazer de tudo um pouco. E ela fez tudo no raso, né? Por quê? Porque aquilo ali não é a identidade da marca. Porque assim, eles sempre cultuaram, assim, justamente era aquela a sensualidade, era aquelas rendas, transparências, modelos impecáveis, lindíssimas, né? Assim, então, quando ela trouxe essa pluralidade, ela não conseguiu manter o mesmo padrão e aí aquilo se perde, né? Porque o produto da Victoria's Secret... ele não é pra todo mundo. Não. Ele não é, infelizmente, gente. É triste, eu não faço as regras, eu só tô contando elas pra vocês, tá?
Tipo assim, não é, ela tentou atingir todos os públicos, sendo que ela nunca foi de todos os públicos. E aí é que eu acho que a alta costura não perde a identidade dela, porque ela não quer saber. Ela não tenta atingir todo mundo. Ela não tenta, ela não quer atingir todo mundo. Ela não quer, não, porque tem que ter plus size, porque tem que ter um tamanho 58. Meu amor, faça você a sua roupa, aqui no meu desfile não vai ter, entendeu? Ela não pede isso. Você já precisa ser Schiaparelli, né? Schiaparelli pensa nisso. Não tá todo mundo falando que a minha roupa é too much, que eu tô usando isso aqui demais, que tem muito ombro, que tem muito isso. Se ela for pensar nisso daí, não, porque a minha roupa ela tem que vestir um G6, um G5. Ninguém vive. Porque não é a identidade do público dela. Ela não quer atingir todo mundo. Ela tá com um nicho específico. Ela tá com uma fatia do mercado. Uma fatia do mercado dela, e ela tá feliz com essa fatia que ela tem. A Victoria's Secret deixou a crítica invadir a marca. E isso se perdeu completamente. Porque ela tentou agradar todo mundo. E ela não vai conseguir. Nem se ela fizer 1000 desfiles. Porque daí ela desagrada quem ela tava tentando agradar e o público dela que já era fiel. Exatamente, desagrada. E nunca você vai ter uma marca que você vai agradar todo mundo. Então, Não assim, tem. você não... A Victoria's Secret não te atende. Gata, vai comprar Hope, vai comprar Lupo, vai comprar Intimissimi. Jogê, sei lá, se vira. Entendeu? Do Loren, entendeu? Aí ela ficou nessa neura, acabou. Ela perdeu ali o valor de marca absurdo. E eu, Tami, acho, assim, praticamente impossível esse rebrand dela. Eu acho que esse rebrand não veio aí. A chance que ela teve de vir com tudo e fazer o rebrand e fazer, não, eu sou a Victoria's Secret, eu vou peitar isso aqui, eu vou tancar isso aqui, foi no último desfile e ela não conseguiu. E ela não conseguiu. Não aproveitou. Então vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos, como que eles vão se posicionar, se eles vão realmente continuar tentando por essa narrativa ou se eles vão voltar pra quem eles sempre foram, né? E aí, só pra gente finalizar, eu quero trazer um outro ponto, assim, que como o Brasil, muito, muito, muito triste, é um dos maiores consumidores de moda do mundo, é a gente, tá? Estamos aí num top 5, né, amiga, de consumo. Estamos. E não temos semana de moda. Eu acho isso tão triste. Nossa, amiga, eu fico tão triste porque... Eu fico tão arrasada com isso, gente. E assim, aqui no Brasil, a gente é um dos poucos países do mundo que a gente tem capacidade de absorver toda a cadeia do mercado da moda. Toda. Desde a plantação do algodão até a entrega da roupa. E a gente não faz isso. A gente não trabalha. Aí pra você ver que tudo com... Como é que assim, o problema é organizacional, né? Não tem ninguém pra puxar isso, pra fazer o sindicato. Exatamente. Sabe? Assim, não tem, porque fora você não participa. Não, vou chegar e vou entrar na semana de Nova York. Não, meu amor. É todo um negócio que você precisa ter, entendeu? Assim como na semana de alta costura, exige uma legislação para tudo. Não é todo mundo chegou e vai participar da semana, não. E no Brasil não teve ninguém ainda para puxar isso, para fazer isso acontecer. E eu acho que isso muito vem desse negócio que a gente não se une. A gente fica achando que todo mundo é concorrente um do outro e a gente não se une, sabe? Eu acho que as marcas, sabe? As marcas se posicionam muito, é uma ou é outra, é a fulana ou é a beltrana. Não é, gente, todo mundo é marca nacional, é moda brasileira, bora, vamos todo mundo junto, que junto a gente é mais forte, sabe? Eu acho que acredito muito nisso. Quem assim, chegou fazendo isso antigamente, e assim, não era uma semana de moda, mas poxa, pra mim era o melhor evento de moda que tinha no ano, era o Minas Trend. É o Minas Trend. Ele era perfeito, a gente tinha desfile, a gente tinha palestra, sabe? Nossa, acontecia assim. E se perdeu, hoje em dia não tem mais. Assim, Minas Trend virou um negócio de atacado e varejo, né? Ele perdeu esse contexto de desfile, essas grandes coisas, assim. E eu sinto muita falta disso. E, cara, o Brasil tem um potencial gigantesco. A gente tem marcas, assim, surreais de maravilhosas, né? De muito trabalho artesanal também. Justamente, é isso que eu acho, assim, a gente tem muitas, as bordadeiras, as rendadeiras, as crocheteiras, a gente tem muito trabalho manual. O nosso capim dourado aqui do Tocantins, sabe? Quanta coisa a gente não podia fazer, assim, sabe? A gente não podia desenvolver e ser relevante na moda mundial, sabe, né?
Mundial. E eu também sinto, assim, que falta, acho que o maior evento que a gente tem hoje, que realmente tem uma relevância, que realmente tem uma assiduidade e uma credibilidade hoje, é a Casa de Criadores. É a Casa de Criadores, eu também acho. São Paulo Fashion Week fica naquele negócio, né? Entra marca, sai marca, você nunca sabe. Aí agora com esse negócio de vender ingresso parece que vira festival. Pois é, vende ingresso, pra mim também já perde todo o contexto, que é um desfile de moda feito para as pessoas de moda. Também acho que o São Paulo Fashion Week nos últimos anos, eu não sei com quem está a coordenação do São Paulo Fashion Week. Pois é. Não tenho nem ideia. Não sei. Mas antigamente, você tinha, tudo acontecia no mesmo espaço, né? Era tipo assim, era bem diferente e ele não era comercial. Aí, porra, a gente volta pro mesmo ponto. Tudo que vira comercial, foca em dinheiro. Aí acabou, né? Desanda todo o resto. Desanda todo. Perde o sentido, Perde a conexão ali, assim, vira mais um produto. Muito triste. Bom, pra finalizar, espero que tenha sanado a dúvida de vocês sobre desfile. E aí eu quero saber de vocês se pra você moda é arte, desfile é arte. Você tem costume de assistir desfile? Conta pra gente, né? Conta e fala também aqui nos comentários qual foi o desfile que você assistiu que mais te marcou. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!